Olá, tudo bem? Vamos para o nosso sexto vídeo, tá? Lá de Oséias 3, do 1 ao 3. Algo bem forte, né? Liberando perdão. Algo que salva muitas vidas, né? E eu já passei por isso, então vamos lá. Lá em Oséias 3 diz assim: O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, que é amado por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo, e você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Olha, esse aqui é muito forte mesmo, né? Fala do perdão de um homem com uma mulher. Algo assim que hoje em dia é muito... Eu não perdoo, né? Muitas pessoas dizem, eu não vou perdoar, ele fez isso comigo e tal e tal. Eu não perdoo. Não sabe o mal que tá fazendo para si mesmo, né? Nesse texto mostra que perdoar não é dizer que esqueceu, né? Não é dizer que nada aconteceu, certo? Não é dizer também, quando eu perdoo, né? Quer dizer que o outro estava errado ou estava certo, né? Eu que estava certa, ele que quis assim, eu não. Não é isso, né? Perdoar é algo de decisão, é uma decisão, é igual amar. Amar é decisão. Não importa o que o outro faça, não importa o que o outro fez, eu amo assim mesmo, né? Amar não é igual as pessoas falam assim, eu vou casar por amor. Não. Amar é uma decisão. É viver com ela todos os dias, é passar por ela as coisas todos os dias, é uma decisão. Por isso que muitos hoje em dia não estão aguentando amar, né? Falam que casou por amor, mas esse amor tá tão assim pequenininho que já quer separar, né? Então Deus manda o profeta amar a sua esposa, né? Ele fala, ame-a, aqui no versículo. O Senhor até quando... Não, eu tô aqui na outra página. Ele manda amar a sua esposa, né? Ele fala bem no começo, o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher. Então, ele manda amar, né? Então, Deus manda o profeta Oséias amar a sua esposa. Porque aqui fala que ela o traiu, né? Fala ali, que é amada por outro e é adúltera. Então, ela o traiu. Então, Deus mandou ele amar ela de novo. Você imagina uma pessoa, você vai ter que amar aquela pessoa que te traiu. Não vai ser fácil para ela, né? Mas é possível, diante do Senhor, tudo é possível, né? E algo que para muitos hoje em dia é impossível. Quando perdoamos, Deus começa a curar a nossa dor. É incrível isso, né? Oséias pagou e resgatou a sua esposa, né? Ele pagou um alto preço. A mesma coisa Jesus faz por nós. Ele pagou por alto preço. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado, né? Ele nos resgatou. Assim, Oséias resgatou a sua esposa, comprou ela de volta, né? Perdoar custa caro, gente. Perdoar custa caro. Eu imagino, porque já passei por isso, né? E perdoar custa caro. Nosso orgulho, né? A gente tem que diminuir o nosso orgulho, deixar ele lá pequenininho, né? A vontade de se vingar, a gente não tem que ter. Que mais? O desejo de provar que estamos certos, né? Perdão não quer dizer quem está certo e quem está errado. É liberar o perdão e pronto. E é de coração, hein? Tem que ser de coração.
Mas quem não libera perdão continua pagando um preço maior, né? A ferida é em você mesmo. Quando você não libera perdão para o outro, o machucado é você. Porque você vai ficar preso lá no passado com aquela pessoa, certo? Então o perdão, ele rompe prisões, né? Então a gente tem que romper a prisão, as coisas que nos aprisionam lá no passado. É liberando perdão. Se não liberarmos o perdão, nós mesmos somos esmagados pelas coisas do tempo, né? Imagina você pediu perdão para Deus por seus pecados, pelas suas iniquidades e por outras coisas. Ele te perdoou, mas você não é capaz de perdoar, né? E ele fica muito triste com isso. Oséias diz que sua esposa ficaria um tempo sendo restaurada, né? Então, perdoar não é fingir que nada aconteceu, certo? O perdão restaura o coração, mas a confiança tem um tempo para ser construída, tá? Eu passei por 7 anos reconstruindo a confiança. 7 anos, né? Foi o tempo que Deus deu. E para a glória do Senhor, está sendo reconstruída, né? Então eu creio que você também pode, né? Nós também somos infiéis com o Senhor, tá vendo? Quando nós pecamos, quando não andamos com Ele, quando não queremos nada dEle, né? Quando negamos o seu nome, nós somos infiéis ao Senhor, quando não obedecemos, né? Imagina só. Nós também somos infiéis, mas Ele nos ama, nos resgata e nos dá uma nova oportunidade todos os dias, né? Porque todos os dias renovam a sua misericórdia. Então, todo dia Ele nos ama incondicionalmente. E nós o que fazemos, né? Quando a gente está aqui ainda presente diante do Senhor, Ele ainda está vendo. E aquelas pessoas que estão perdidas, que não querem nem saber, você fala de Deus para elas, né? Elas não estão nem aí. E o tempo está findando. Mas Deus vai resgatar cada um, né? Quem aprende e entende o perdão de Deus, aprende a liberar o perdão a outros, né? Então nós devemos aprender a liberar o perdão, certo? O perdão muda o nosso futuro, tá? Deus transformou o nosso passado, né? Porque Ele tira nós de lá de onde a gente estava, do lamaçal do pecado, né? Reconstrói a nossa vida todinha, baseada na verdade dEle, na vontade dEle, na obediência dEle. E Ele vai reconstruindo. Aí essa falta de confiança, ela é restaurada, né? Na sua casa, ou com alguém que você perdeu perdão, né? Aí tem gente que fala assim, eu perdoei, mas não quero conviver com essa pessoa, quero ela bem longe de mim. Não, você tem que querer conviver com essa pessoa. Porque se você liberou perdão, Deus vai reconstituir tudo aquilo que foi perdido. Se é uma amizade, vai reconstituir a amizade, né? Aí basta você querer. Porque quando a gente fala que a gente perdoa e quer a pessoa longe, a gente ainda tem dor, né? A gente volta ao passado. Então a gente tem que pensar nisso antes de ficar falando essas coisas, né? O perdão tem que ser liberado, a gente tem que conviver sim com a pessoa, porque tem que ensinar a ela o modo correto de se viver, né? Porque através da sua, do seu modelo, do seu jeito de viver com Deus é que vai mudar a história dela também, né? Então perdoa de coração, com o coração aberto. E ali em Mateus 18, do 21 ao 35, vai falar de um servo, né, do Senhor, que foi pedir ao rei, porque ele tinha uma dívida imensa com ele, foi pedir clemência, né, para perdoar o pecado, ou a dívida que ele tinha. Olha só, vai falar de perdão também, né? O perdão tem que ser um estilo de vida. É quando Jesus explica lá
que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? Não é 490 que você tem que perdoar por dia. É todo minuto, todo segundo, todo tempo, né? É um estilo de vida. A pessoa errou, ele pediu perdão para você, você pediu perdão para ele, e ali acabou. Vida que segue, né? Todo mundo erra, todo mundo é pecador, todo mundo merece perdão, né? Senão a gente não ia ser resgatado pelo Senhor, né? A gente não receberia o perdão dele de jeito nenhum, a gente nem merecia nada, né? E Jesus conta a história de um servo que devia uma fortuna ao rei, uma dívida impossível de ser paga. Isso aí somos nós, né? Que nós somos pecadores desde quando nós nascemos, né? Já nascemos em pecado. E a nossa, até a gente ter o encontro com Deus, ou tanto que a gente pecou, ou tanto que a gente andou em pecado, né? Até que a gente pediu perdão e ele nos perdoou, certo? Quando o servo implorou por misericórdia, o rei cancelou toda a dívida. Olha só como que o rei foi, né? Assim é Jesus. Essa dívida nos dias de hoje são nossos pecados. Jamais poderíamos pagar, mas a sua graça, que é tão grande, imensa, né? Que nos perdoa por causa de Jesus Cristo. Que quando Deus olha lá da terra, ele olha pra gente, ele vê Jesus dentro de nós, né? Então, quando Jesus está em nós, o perdão é realizado, né? Mas o servo, depois que foi perdoado, né, pelo rei, ele foi embora. Aí ele andando pelo caminho encontrou um homem que o devia. Nem era o tanto que ele devia pro rei, era pouca coisa. E ele tinha um coração tão duro ainda, né, que ele foi cobrar esse homem. Ele apertou esse homem, quase enforcou ele, né, exigiu que ele pagasse ele. E um outro servo viu e foi lá e contou pro rei. Já pensou? O rei pegou os dois e prendeu, né? Mas prendeu o malvadinho. Mas o servo, depois que foi perdoado pelo rei, encontrou um homem que devia para ele e não teve a mesma misericórdia. Exige que o homem pagasse. Não devemos esquecer que fomos perdoados e devemos perdoar os outros, né? Se Deus nos perdoou, devemos perdoar o outro. E no final da história, o servo foi preso, pois não sabia perdoar, né? Tinha um coração duro. Essas pessoas de coração duro sofrem mais, né? Que pena. Olha só. E assim é com a gente. Deus tratará conosco mais à frente, se a gente pedir perdão a ele e não perdoar o próximo, né? Mais pra frente a gente vai ser sacrificado de alguma forma, né? Quando somos transformados por Deus, né? Recebemos Jesus como o único suficiente Salvador. Não devemos permanecer alimentando amargura e desejo de vingança, né? Que é o que causa a falta de perdão, né? Se o marido trai a esposa, o que acontece? A gente julga ele até o fim, né? Você é isso, 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 isso. A amargura se instalou no seu coração, né? E o desejo de vingança. Muitas mulheres se vingam do marido, achando que vai fazer mal para ele. Não, tá fazendo mal para si mesmo, né? Pro seu próprio corpo. Pode pegar uma doença, a pessoa ou outra pode te matar, né? E outras coisas podem acontecer. E é triste isso, né? Quando a pessoa não perdoa. É triste mesmo. Perdoar é deixar de ser prisioneiro e viver a liberdade que Jesus nos deu. Então saiba perdoar, queira perdoar. Que como o perdão é uma decisão, a gente tem que querer. É igual querer tomar sorvete. Eu quero tomar sorvete, vou lá e tomo, compro sorvete e vou tomar. É uma decisão minha.
Eu posso? Não posso. Tem diabetes, tem não sei o que, tem não sei o que. Né? É uma decisão. Fui lá e tomei. Vai fazer mal pra mim? Vai. Né? Mas é uma decisão. Eu tenho que tomar essa decisão e pedir perdão àquele que me feriu. Tenho que liberar o perdão para aquele que eu feri, né? E vice-versa, certo? Então, o perdão é muito importante para qualquer pessoa. Libera tanta coisa. Às vezes duas pessoas estão quietas, não falam um com o outro há anos, né? Pode morar dentro de uma casa, pode ser vizinho, dentro da família, mas por falta do perdão, né? Do orgulho. O orgulho é o mal de toda a terra, né? Eu não vou pedir ele que errou. Eu não vou pedir perdão porque é fulano que errou, né? Então, a gente tem que aprender a pedir perdão, certo? Deus fala assim. Aí Deus fala assim, que como tratar o irmão que peca. Quando a gente pede o perdão pra pessoa, né? E a pessoa aceitou o perdão, isso aí é uma parte que liga, né? Vê essa parte aqui, ó. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligado na terra será sido desligado no céu. Então, quando você libera o perdão pro irmão, o céu tem sobre você uma resposta, né? Porque é espiritual. Que o inimigo não quer que você libere perdão, que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tá? Então, libere o perdão, ligue as coisas, né? Que tá na terra, no céu, do céu na terra. E a gente tem que proferir palavras, né? De amor, de mansidão, né? Tudo isso tem que habitar dentro da gente. Então, libere o perdão, tá? Não importa o que o outro fez, não importa se você tá certo, se tá errado, né? Libere o perdão. É uma cura, tá? Tão grande na sua alma, que Deus vai ficar muito feliz com isso, tá? Fique com Deus, até a próxima.